Existe um mal-entendido de que certas coisas você só pode falar numa língua, né? Isso é bobagem, isso não existe. Tudo que você fala numa língua, você pode falar na outra, né? A diferença é que, às vezes, você vai gastar mais palavras, menos palavras. Então, não existe isso, né? Qualquer coisa pode ser traduzida. Agora, com relação ao sânscrito, nós temos vários desafios, né? Porque eu acredito que você esteja falando da questão semântica, da questão do significado. Mas, no caso do sânscrito, que é uma literatura que, assim, mais de 90% se constitui de textos versificados, de textos em verso. Então, quando você traduz isso aí, você já perde muitas coisas, né? Então, quando você... Primeiro, se você pega ali e verte o sânscrito que está versificado, né? E você põe aquilo no português em prosa. Então, você já perdeu o ritmo da língua, né? Você já perdeu ali a sequência, a sensação de sílabas breves e longas. Eventualmente, você vai perder alguma rima, alguma aliteração, que, embora não sejam assim elementos obrigatórios, né, no fazer sânscrito, você perde também. Agora, o que não pode ter em tradução é erro, né? Agora, erro não pode ter, mas existem leituras que são possíveis, existem leituras que são impossíveis. Na verdade, o que você traduz é a ideia. Entende? E, portanto, não é, você não, então, por isso não pode ser nunca literal. Pode ser, às vezes coincide que a ideia pode ser traduzida literalmente, mas a ideia é mais importante. Porque muitas vezes as traduções literais elas são horrorosas, né? Por exemplo, também depende daquilo que você quer fazer, né? Existe uma tradução bem conhecida de quem mexe com a Bhagavad Gita, que é a tradução do Edgerton, que ele traduziu a partir do sânscrito para o inglês. O Edgerton, ele era professor em Harvard, tudo, ele dava aula, ele lecionava sânscrito em Harvard, e essa tradução que ele fez da Bhagavad Gita para o inglês, ela tem assim, o inglês tem uma sintaxe tão assim barroca, tão chatinha sabe, um texto tão assim chatinho de ler, cara, você fica com vontade de ler o sânscrito, porque o inglês é muito difícil de você ler. Mas qual foi a ideia ali do Edgerton? Ele traduziu a Bhagavad Gita para os alunos dele. Então, qual que era a ideia? Fazer o cotejo com o sânscrito e ver de onde que as coisas estavam saindo. Então, é uma coisa bem hermética, bem assim, fechada. Então, depende muito do público que você está se vislumbrando, né? Não necessariamente que as traduções literais elas vão ser boas. Elas vão ser boas se você tem um público assim muito segmentado. Agora, por exemplo, se você quer ler o manual de instruções para você ligar, sei lá, o seu forno micro-ondas, né? Você não está afim de apreciar a literalidade do texto, né? Você quer só ligar o micro-ondas. O Radhanata quer comentar. Radhanata. Eu lembro que o grande poliglota Paulo Ronay, ele disse algo muito bom no livro dele, que a boa tradução, uma tradução ela é boa, muito boa, quando você tem o desejo de ler o original. Essa é a boa tradução. Você fica tão encantado com a tradução que você imagina, meu Deus, como será o original então? Porque o original, né, como o Mukunda acabou de falar, imagina, é insubstituível, né? É insubstituível. A Bhagavad Gita jamais vai ser substituída por nenhuma tradução. Agora, o que é uma tradução boa? Aquela que é tão espetacular que fala, nossa, eu preciso aprender sânscrito para poder apreciar essa obra. O que acontece, de fato, para um erudito é isso que acontece, ele acaba indo no original. Eu acho que foi um pouco o caso de todos nós aqui, todos nós fomos atrás do sânscrito e falamos, nossa, deve ser espetacular essa língua original, como foi falado esses textos.